Ok, boa noite, eu sou Miro Veloso e você está assistindo mais uma edição do nosso podcast Mentalize. Hoje, mais uma edição onde nós estaremos, mais uma vez, entrevistando mais uma pessoa que tem trazido a Trancoso, empreendimentos. Hoje nós vamos estar conversando com uma mulher empoderada, uma mulher que disse para que veio e que acredita em sua capacidade e tem construído uma história bonita e com certeza vai inspirar você que está aí do outro lado. Esta é a intenção do Mentalize, Eu digo sempre que esse título Mentalize é um desafio para a minha vida, porque toda semana eu tenho que trazer aqui gente com conteúdo, gente com história bonita para contar. Epa, caiu um negócio aqui, é ao vivo, é massa isso aqui, beleza? Então, no programa de hoje, nós temos a grata satisfação de estar com ela, minha amiga, ela que é amiga de Trancoso, mais conhecida como Lili, mas o seu nome é Eliana Silvério. Eliana, boa noite, prazerzão muito grande estar com você, suas considerações iniciais. Boa noite, Miro. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando, contando um pouco da minha história. E, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É o meu primeiro podcast. Pode ser que não saia do jeito que você espera, mas... Não... Vamos lá. Estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite mesmo, de verdade. Nunca será do jeito que eu espero. Sempre será aquilo que sai do coração das pessoas. E eu sei que você é uma mulher de um coração imenso, de um coração muito bonito, E eu sei que tudo aquilo que a gente faz com o coração dá certo, Fica bonito. Muito obrigada. Não sei se eu posso lhe chamar de Lili, de Eliana. Como é que você gosta de ser chamada? Vontade. Pode me chamar de Lili. Eu gosto muito de que me chame de Lili, que esse apelido nasceu aqui em Trancoso, É só aqui em Trancoso que me conhece como Lili. Silas não ciúma se eu lhe chamar de Lili, então. Não ciúma, não. Vale a pena dizer que Lili está acompanhado... Trancoso inteiro me chama de Lili. A maioria das pessoas de Trancoso me conhece como Lili. E você não veio só, Veio bem acompanhada? Sim. Está com... Vim bem acompanhada, vim com meu marido, Silas. Grande Silas. Meu companheiro, sempre me acompanha e hoje não seria diferente. O Silas que meteu um susto grande na gente há uns meses atrás aí. Meteu um susto em todo mundo, mas agora, graças a Deus, já está tudo bem. Já está tudo ótimo. De boa, então. Graças a Deus. Lili, para a gente começar o nosso papo nessa noite, Eu queria estar te perguntando, onde que Lili nasceu, de onde que você veio? Conta pra gente aí. Eu digo que todo ser humano tem uma história. Ninguém está nessa vida sem uma história para contar. Não, todo mundo tem uma história para contar. E como começou essa história de Lili? A história de Lili em Trancoso ou a história de Lili? Do seu nascimento, depois a gente vai chegar lá em Trancoso. Lili nasceu em São Paulo. Eu sou paulista. Certo. Sou paulistana, nasci em São Paulo. Sou da Zona Sul de São Paulo, da periferia. Certo. Do bairro de Capão Redondo. Capão Redondo, velho Capão. Pois é. Conheço Capão. Nasci e fui criada na Zona Sul de São Paulo. Certo. Filhas de? Maria Alice Gonçalves da Silva e Adalberto Silvério. Ok. Alice, você sabe que é o nome de uma das minhas filhas, Pois é, eu adoro esse nome. Então, Silvério, como seu sobrenome, vem de seu pai? Do meu pai. Ok. Isso. Tá. E quantos anos de São Paulo? Que eu saí de São Paulo? Não, quantos anos você viveu lá em São Paulo? Na verdade, eu vivi a minha vida inteira em São Paulo. O primeiro lugar que eu viajei na minha vida foi para cá, para Bahia, para Trancoso. Então saiu de São Paulo para Trancoso? Isso. Com quantos anos, Lili? Tem 19 anos. 19 anos que você saiu de São Paulo? Tem 19 anos que eu moro em Trancoso. Certo. E qual a finalidade sua quando você saiu de São Paulo? E por que Trancoso? Na verdade, eu sempre tive um sonho de mudar de vida, mas era sonho. Sim. E
eu trabalhava num salão de cabeleireiro e eu conheci uma empresária de Trancoso que virou minha cliente, minha amiga. Tá. E um certo dia ela falou assim, Lili, vamos para Trancoso. Certo. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Ah. E estava começando as ondas de casamento aqui. Ela falou assim, olha, se você for para Trancoso, você vai se dar muito bem. Porque lá tá uma onda de casamento muito grande. E daí surgiu a ideia, e aí que nasceu o Maria Bonita, que é onde eu tive ele por 15 anos. Eu fui fundadora e idealizadora do Maria Bonita. Certo, salão. mas espera aí. Então quer dizer que lá em São Paulo você tomou um curso de cabeleireira com quantos anos isso? Então, como foi que nasceu essa coisa de salão? De salão? Sim, de salão. Então, a história do salão Sim. nasceu... A história primeiro da profissão sua, né? Na verdade, eu sempre trabalhei em loja, trabalhei de tudo na minha vida. Sim. Já trabalhei de ambulante, já trabalhei de faxineira, já Massa. trabalhei de vendedora, Sim. de tudo eu já trabalhei. E eu trabalhava do lado de vendedora, em uma loja pequenininha de vendedora de roupa. E tinha um mega salão do lado de onde eu trabalhava. Certo. Aí o meu sonho, imagina, o meu sonho era trabalhar dentro daquele salão, ver aquelas mulheres bonitas, bem arrumadas. Ali era o meu sonho trabalhar. Quantos anos você tinha? Olha, eu tinha, eu acho que uns 20 anos, 25 anos de idade. Certo. E aí você ficava vendo aquele salãozão? Ficava sonhando, vendo aquelas mulheres chique, com bolsa bonita, com carro bonito. E eu falava assim, nossa, meu sonho é pelo menos poder entrar nesse salão olha um só, dia olha na só. vida. Sim. E eu trabalhava nessa loja, era assalariada. E aí teve uma vez que uma moça falou, por que você não faz um curso de cabeleireiro? Aí eu falei, um curso de cabeleireiro? Daí eu comecei a procurar, daí eu tentei uma bolsa no Senac e eu consegui a bolsa de cabeleireiro e fiz o curso no Senac. Ok, então... Aí eu saía da loja, ia pro Senac, chegava em casa tipo 11, meia-noite. Olha aí. Aí no outro dia acordava cedo, ia pra loja, eu ficava sem hora de almoço, porque a dona da loja que eu trabalhava, ela era muito rígida. Ela era muito rígida mesmo. Foi uma pessoa que, assim, eu agradeço ela porque eu aprendi muito com ela, mas ela era muito rígida. Ela falou, tá, você vai sair mais cedo, só que você não vai ter hora de almoço. Eu te pago pra você trabalhar tantas horas por dia. Se você vai sair mais cedo, você vai ficar sem hora de almoço. Então, como ela fumava muito, na hora que ela ia fumar, eu ia correndo no estoque para comer. Sim. Para comer. Olha só. Porque eu não tinha hora de almoço. Porque, na verdade, ela não queria me perder como vendedora, porque eu era a melhor vendedora dela. E ela sabia que se eu fizesse o curso, ela ia me perder. Beleza, isso é o início da história dela, né? De Lili, tá? E existem duas coisas interessantes, Lili, que você conta, né, nesse início de história sua. A primeira é a questão do sonho, né? Você olhava algo e via aquilo como muito grande. Muito grande. Né? E você tinha vontade de entrar dentro daquele salão, né? Então, depois você agora fala que para que você fosse a mulher que você é hoje, você procurou estudar, você procurou fazer um curso. Sim. Né? E tomou esse curso, se profissionalizou. Então, duas coisas que eu sempre digo assim, que a bênção de Deus na vida das pessoas está naquilo que você se propõe a fazer com habilidade, com conhecimento. Então, você buscou esse conhecimento e com esse conhecimento você veio para Trancoso. Sim. Com quantos anos? Eu vim para Trancoso, acho que eu tinha uns 34 anos. Certo. Demorou então, né? Demorou. Né? Porque você entrou no curso com quantos anos? Sim, não, eu entrei no curso com 25 anos, 26 anos. Certo. Aí, quando eu saí do curso, essa dona do salão, ela me chamou para trabalhar no salão. Certo. Porém, eu trabalhava de varrer o chão dos cabeleireiros, arrumar as bancadas, servir café. Aí, depois, eu passei a lavar cabelo. Então, dentro desse salão, eu fui subindo as etapas, porque tudo tinha uma hierarquia ali. Não era você entrar... E se submetendo a muita coisa. Aos degraus, né? A muita coisa, com certeza. Certo.
E aí eu fiquei naquele salão, daí entrei varrendo o chão, servindo café, depois lavando o cabelo. E a dona do salão, uma pessoa que era uma mulher de um coração incrível. E ela, eu aprendi muito isso com ela. Era mulher de dar oportunidade para quem buscava oportunidade. Mesmo te negando 1 hora de almoço, ela era... Essa já era no salão. Ah, já era no salão. Daí eu já tinha saído da loja. Ah, já tinha saído da loja. Quando eu terminei o curso de cabeleireiro, ok, eu fui trabalhar no salão do lado. Pronto, que massa. E aí lá você ficou... trabalhei lá uns 5 anos de assistente, depois lavar cabelo, depois vai subindo as etapas até que eu me tornei cabeleireira do salão. Certo. E vem cá, você consegue lembrar qual foi a emoção? Você consegue se lembrar qual foi a emoção do primeiro cabelo que você cortou? Sim. Como é que foi? Sim. Tremeu muito? Fez caminho de rato? Como é que foi? Nossa, não, eu cortei o meu dedo. Cortou? Eu cortei um pedaço do meu dedo. A vítima foi você? A vítima fui eu. Certo. Nossa, na primeira tesourada, eu cortei um pedaço do meu dedo. Porque tem que ficar segurando assim, né? No meu não dá pra fazer isso, segurar, né? Eu cortei um pedaço do meu dedo. Sim, você foi cortar o cabelo de um homem ou de uma mulher? De uma senhorinha. Sim. Eu falei, essa daí nunca mais... Mas você acredita que ela foi minha cliente durante todo o tempo do salão e ela sempre lembrava. Ela brincava com você, não vai cortar o dedo hoje. Certo. Mas deu certo o corte? Mais ou menos. Te garanto. Quer dizer que mais ou menos. Foi mais ou menos. Ou seja, a senhorinha saiu dali mais ou menos. Saiu mais ou menos. Mas aí depois você foi se especializando. Mas tudo que você faz com amor e com carinho e que você entrega o coração, a pessoa acaba que sai feliz, porque eu acho que a dedicação e o carinho que você tem pelo cliente, ele sente, você passa isso para ele. Sim. E acaba que ele sente uma segurança de estar ali sendo cuidado por você. Ok, iniciando o nosso podcast de hoje com uma história dela. Muita gente às vezes conhece pessoas, né? Mas eu digo que conhecer o hoje da pessoa não é conhecer o seu passado, não é conhecer os seus desertos, não é conhecer suas provações. Então, muitas vezes, Lili, as pessoas veem o hoje. Não é? E que interessante estar conhecendo, eu digo para mim, não é, essa história sua do começo, né? De alguém que limpou o chão, que varreu o chão, sim, de alguém que sonhou em entrar dentro de um salão e de alguém que foi cortar o cabelo pela primeira vez de alguém e quase perdeu a cabeça do dedo. Quase perdeu a cabeça do dedo. Esse foi o início da sua história. Mas e aí, Lili, começa a cortar cabelo, as coisas vão se evoluindo. Você tinha uma meta, você tinha um sonho onde você... Quando foi que aconteceu aquela coisa de eu quero chegar em tal lugar? Na verdade, eu nunca tracei uma meta. Na verdade, eu estou aprendendo agora a traçar metas. Eu sempre tive sonhos. Certo, você pode chegar um pouquinho mais. Eu sempre tive sonhos e certeza de que eu não queria estar aonde eu estava. Certo. Eu não quero estar aonde eu estou hoje. Sim. Então, eu acho, tem uma frase que eu gosto muito, que tudo muda quando você muda. Uhum. Né? Olha que quando você muda, tudo muda. Pô, isso dá um corte, ó. Mentalize, hein, Lili? Né? Então, tudo muda quando você muda. Quando você muda. Isso daí eu aprendi e é uma coisa que eu carrego comigo. Uhum. Que não adianta a gente querer mudança nas pessoas, no mundo, no governo, se você próprio não muda, então... Se você atravessa a fila... se você atravessa a fila, se você joga lixo na rua, se você não respeita o próximo, se você não é uma pessoa caridosa, gentil, se você não muda, nada muda. Sim. Então, tudo muda quando você muda. Quando você muda. Exatamente. Legal. E como que aconteceu sua vinda para Trancoso, Lili? Então, a minha vinda para Trancoso foi uma coisa muito rápida e muito decidida, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito decidida. Certo. Quando eu decido uma coisa, eu não tenho medo de desafios. Uhum. E eu aceitei o convite, né, da minha cliente e
que eu falo que ela é minha fada madrinha, que é a Beth, do Estrela d'Água, e ela que me trouxe para Trancoso. Certo. E quando eu vim para Trancoso, eu já vim com com o salão montado, a gente fez uma sociedade, a gente montou o salão junto, e ficamos sócios por muito tempo. E esse salão foi o Maria Bonita? Salão Maria Bonita. Certo. Por que desse nome, Maria Bonita? Então, o Salão Maria Bonita, na verdade, quem escolheu o nome foi a Beth. Certo. Ela falou, o que você acha de Salão Maria Bonita? Eu amei. E por que Maria? Eu adoro esse nome. Era Maria Bonita do Lampião, né? Do Lampião. Salão Maria Bonita. Poxa. Do Nordeste, do Norte, assim. Salão Maria Bonita. Legal. Tá. Aí nasceu aquele Salão Maria Bonita. Maria Bonita. Você... A Maria Bonita é um símbolo de mulher guerreira, né? Ela representa empoderada, isso. Exatamente. Vou pra cima, Sim. sem medo. Sim. E aí nasceu esse salão, esse salão Maria em parceria. Bonita. Exatamente. Aí depois a sócia não quis mais. Na verdade, ela fez tudo para me ajudar, né, Miro? Porque ela não precisava disso. A intenção toda sempre foi em me ajudar e ela me ajudou muito. Ela foi, assim, a virada de chave na minha vida, da minha família, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Sim. Então, eu sou muito grata. Certo. Lili, quando eu cheguei para aqui, há mais ou menos uns 16 anos atrás, eu e Nabila, né, e nossos filhos, nós chegamos aqui e o Salão Maria Bonita já era a grande referência da cidade. Era tido como o Salão das Estrelas, o Salão, né, das personalidades globais, não é? Ou seja, já era o Salão dos famosos. Como foi que você conseguiu chegar nesse patamar, certo, de elevar o seu salão a esse nível? E, é claro, chegando a esse nível, Lili começou a ganhar muito dinheiro. Conta para nós aí como é que foi. Então, muito dinheiro é um caso à parte, né? Sim. Mas dinheiro não é tudo, mas a gente ganhou uma credibilidade, né, no nosso segmento, porque a gente trouxe uma inovação para Trancoso. Quando eu cheguei aqui, o Salão Maria Bonita, ele foi uma revolução. Isso. Né? Por quê? Que inovação foi essa? A inovação de tudo, porque aqui as pessoas não tinham a cultura de frequentar um salão, né? Não tinha uma cultura de frequentar um salão com tantas novidades, com tantas coisas que tinha no Salão Maria Bonita. A gente montou um salão com spa, com uma banheira, com o dia da noiva, entendeu? Então, era uma novidade. Sim. Era uma novidade para Trancoso. Certo. Mas o que mais fez a gente fazer sucesso, eu acho que foi a qualidade do serviço que a gente trouxe, um serviço de excelência. Certo. Eu trouxe o mesmo padrão de São Paulo para Trancoso. Ok. Lili, a gente sabe que todo início de negócio na nossa vida existem, na verdade, são desafios. Sim. Não é? Você chega em Trancoso, um destino turístico, um lugar de muita gente bacana, com muita grana, e essas coisas às vezes se tornam um desafio na nossa vida. Houve algum momento nesse início de Salão Maria Bonita, nessa sua chegada em Trancoso, aconteceu alguma coisa em que você em algum momento pensou em desistir do salão, em fazer uma outra coisa? Aconteceu isso? Você? Na verdade, eu nunca pensei em desistir do salão. Sim. Eu não pensei em desistir do salão por duas coisas. Uma que eu amava, eu amo o que eu faço, né? E na época que eu mexia com o salão, eu gostava muito. E porque também eu não tinha outra opção. Sim. Aqui em Trancoso. A sua profissão era essa? Era essa. Então, eu não tinha mais nada. Tudo que eu tinha era o salão aqui. Tudo que eu tinha em São Paulo, eu desfiz. Eu vim de verdade para Trancoso. Então, como desde o dia que eu pisei em Trancoso, eu tinha certeza absoluta que aqui era o lugar que eu queria para minha vida, para morar, para ficar velhinha aqui em Trancoso, então eu tinha que lutar. Certo. E não foi fácil, como nenhum negócio. Sim. Não foi fácil. Mas o início você... Não, foi difícil. Chegada de clientes, a credibilidade, uma galera extremamente
exigente. E também, como o salão era um salão imponente, bonito, as pessoas, os nativos, por exemplo, eles tinham um pouco de receio de... Tentavam entrar... achava que era muito caro. Pensava que era o corte de 25, tá igual o meu, assim. Que não era pro bolso. Então, a gente teve uma resistência grande, né, dos moradores, porque é normal, né? Às vezes você vai numa padaria que é muito chique, você fica até com medo de entrar, porque pode ser muito caro. Certo. Mas a gente teve bastante desafio, sim, no começo. Certo. E qual foi o momento que você percebeu que deu certo? Olha, eu percebi, com 2 anos que a gente estava aqui com o salão deu muito certo. Certo. A Nabila mesmo, ela chegou a pegar essa época do salão que tinha filas. A ter ousadia de frequentar seu salão, né? Porque quando eu sabia que ela ia lá no Maria Bonita, eu já ficava hiper Nossa, preocupado. então para marcar um horário, né, Nabila, era difícil. A gente, casamento já... Era muita gente. Chegou uma época, assim, que as mulheres começavam a brigar, assim, no meio do salão, em casamento, brigar por causa dos profissionais. Ficava a gente sentada na escada inteira, sentada esperando o atendimento. Então, assim, foi muito bom, fui muito feliz com o salão. Hoje eu não atuo mais na área da beleza, A gente vai chegar lá. Mas para mim foi muito bom e no final deu muito certo. Tá. Lili, você fala que lá em São Paulo você recebeu apoio de alguém, da dona desse salão, que te deu curso. Você fala que em Trancoso também você teve uma fada madrinha que te ajudou, como que é o nome dela? Beth, a dona do Estrela d'Água. Beth, que é a dona do Estrela d'Água. Mas eu consegui ver também, e que hoje estão caminhando com suas próprias pernas, um monte de moças, um monte de pessoas que passaram por Lili e que hoje caminham com os seus próprios pés e que hoje são pessoas independentes. Não é? Como você se sente sabendo que você foi um veículo também de mudança na vida de algumas pessoas que hoje são profissionais também na área de cabelo, de beleza, de maquiagem. Quantas pessoas aí você consegue se lembrar aí que hoje estão bem e estão caminhando e passaram pelo salão? Na verdade, uma das coisas que mais me deu satisfação no salão foi isso. Foi saber que meninas que não tinham uma profissão, que não tinham uma expectativa de vida, né? E nós conseguimos levar para o salão, pegar na mão e falar assim, olha, isso daqui você consegue, porque eu consegui. E eu contar a minha história para elas, e elas se inspirarem na minha história e ter força para vencer. Então, nós fizemos muito isso. A gente pegava as meninas que não sabiam nada e eu pegava na mão para ensinar a lavar o cabelo. Você consegue, você vai conseguir. E a gente deu treinamento para mais de 18 meninas daqui, já perdi a conta. As melhores profissionais de Trancoso, elas nasceram do Maria Bonita. Ok. E eu tenho muito orgulho disso e fico muito feliz quando eu vejo elas trabalhando, conquistando as coisas. Isso para mim não tem preço. Certo. Olha, estamos com ela, Lili, certo? Que construiu uma história aqui, cortando cabelo, cuidando do cabelo da mulherada. E o Salão Maria Bonita realmente fez uma história aqui, mas hoje você não cuida mais do salão. Você hoje passou esse salão para quem? Quem é que administra? A minha filha. Sua filha? Isso. Sua filha também aprendeu com você? A minha filha aprendeu comigo porque quando eu virei cabeleireira lá em São Paulo, que eu passei de assistente de cabeleireira para cabeleireira, eu precisava de assistente. Aí eu peguei a minha filha e peguei a minha irmã, que era faxineira do salão, e coloquei para ser minha assistente. Certo. Então, tanto a minha irmã, as minhas filhas, as duas trabalharam comigo e as duas também seguiram a mesma profissão de cabeleireiro. Ok. Aí você, então, desiste do salão. O que te fez desistir do salão, certo? E buscar uma nova trajetória, de uma nova profissão na sua vida? Então, quando eu fiz transição de carreira,
que eu saí da área da beleza, né? Eu fui para a área imobiliária. Sim. Como que aconteceu isso? Então, foi muito no automático. Eu tive também uma fada madrinha, que é a Luciana Félix. Sim, não vamos falar dela lá na estante aqui. Luciana Félix me incentivou muito, também é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu gosto muito, é minha amiga. E eu aprendi muito com ela. Eu aprendi muito com ela. E como eu trabalhava no salão, as pessoas automaticamente começaram a me procurar para alugar casa. Ok. Quem ia lá se arrumar e tal, tava ali se arrumando, olhinho fechado, você lavando a cabeça, e a mulherada dizia assim, pô, você tem uma casa massa aí. Exatamente. Então foi muito no automático. Eu não programei para abandonar o salão e fazer uma transição de carreira. Não, foi bem no automático. Certo. E como também eu gosto muito de trabalhar com imóveis, porque é realizando o sonho de pessoas, é cuidando de pessoas. Então, foi uma profissão que eu me identifiquei muito. Eu me identifiquei muito, porque quando você encontra uma casa ideal, quando você vende uma casa dos sonhos para a pessoa, isso é muito gratificante. Ou seja, você começa num ramo onde você cuidava da beleza das pessoas, deixava as pessoas mais bonitas, zelava delas, e agora você se encontra num outro ramo onde você também realiza sonhos, exatamente, onde você deixa pessoas felizes. Você se sente um veículo, então, de felicidade em Trancoso na vida de pessoas? Eu me sinto, sim. Eu me sinto que eu sou como que eu posso dizer? Não é uma ferramenta, né? As pessoas encontram em mim, veem em mim uma porta para encontrar o imóvel ideal, uma confiança. Certo. Entendeu? Na minha pessoa. Não, vamos falar com Lili, porque Lili vai achar uma casa legal pra gente, vai encontrar um imóvel. Eu tenho um cliente, Miro, que ele vai na internet. Sim. Ele procura um imóvel. Certo. Daí ele me manda no WhatsApp, eu quero alugar essa casa. Ele comprou a casa comigo, Lili, eu quero comprar essa casa. Procura o dono, porque eu vou comprar ela. Entendeu? Que massa, hein? Então, é muito gostoso isso, sabe? Certo. Você conquistar a credibilidade e a confiança das pessoas. Isso daí não tem preço. A primeira casa, você lembra que foi aluguel ou venda? Aluguel. 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 Você lembra qual foi a primeira? Lembro. Qual que foi? A minha, do fundo do salão. Como que é isso, pô? Te fiz a pergunta se você vendeu para alguém. Não, que eu alugar. A primeira aluguel. Sim, o primeiro aluguel foi para quem? A primeira pessoa que eu aluguei? Sim. Não, foi uma turista de São Paulo, não lembro o nome dela. Foi um grupo de jovens. Certo. Eu aluguei a minha casa, que eu morava no fundo do salão. Aí, quando dava final de ano, Réveillon, eu aluguei a casa e ficou a gente tudo dormindo no salão. Certo. Lili, você mexe hoje com uma gama de pessoas altamente exigentes. Sim. Não é? Porque quem vem para Trancoso vem porque tem grana, gasta alto mesmo, certo? Alugam mansões e são pessoas que pagam para ter conforto, pagam para ter a praticidade, pagam para ter tudo nas mãos, são pessoas exigentes. Como é a Lili convivendo com essas pessoas? Já aconteceram cenas de você se entristecer, dessas pessoas às vezes humilhar, mas também já aconteceram cenas de você se encantar com pessoas. Conta um pouquinho disso aí, desse mundo seu, não é? E dessas relações com essas pessoas. Sim, na maioria das vezes a gente se sente muito bem tratada por esses clientes. São clientes exigentes, mas são clientes extremamente educados, são pessoas muito gratas, né, pelo serviço Sim. que a gente presta. Obviamente que não tem como você agradar todo mundo. Certo. E eu fico muito triste quando eu não consigo agradar 100% o meu cliente. Assim, dentro de mim eu não aceito o cliente ficar 90% satisfeito. Eu quero que o cliente fique 100% certo. satisfeito.
Mas já aconteceu de o cliente não ficar satisfeito e ficar chateado. E já aconteceu de cliente não gostar do serviço que a gente prestou. E você deu o melhor de você e o cliente não gostou. Na verdade, a gente acha que deu melhor, mas eu acho que sempre tem o melhor a ser melhorado. Sim. Né? Então, quando um cliente não gosta, eu procuro saber aonde eu errei. Certo. Porque eu sempre acho que o cliente tem razão. O cliente está pagando e a gente tem que fazer de tudo para o cliente ficar 100% satisfeito. Tá bom. Lili, eu recebi aqui a Eliana Félix. Luciana Félix, né? Luciana é amiga nossa, Luciana também é uma pessoa encantadora. E Luciana, uma mulher guerreira, né? Guerreira, né? Empoderada, vai pra frente, vai pra cima. Mas a Luciana, atuando no mesmo ramo que você, ela dedicou um bom tempo do podcast para ficar falando de você. Não é? Eu tô com esse vídeo pronto aí que nós vamos soltar. Eu mandei para você, né? Precisamos só dar uma editada nele. E a Lili, a Eliana, quando se referiu a você, os adjetivos foram os melhores possíveis. E você hoje também tece a Luciana, não é, elogios. Isso para mim é incrível. Eu acho que o mundo seria bem melhor se as pessoas não se olhassem com um olhar de concorrência, mas entendesse que nós podemos nos ajudar. Com certeza. Nós seremos mais fortes, né? Mas tá, você encontra uma Luciana que fala bem de você, que gosta de você, mas você encontra em Trancoso pessoas que não gostam de você e que lutam para que suas coisas não dê certo? Eu não sei se elas lutam para que não dê certo, mas que sempre tem pessoas que não gostam, com certeza. Eu senti que você ia dizer, mas que tem. Tem. e aí, como que você age quando você sabe que tem gente torcendo contra você? Olha, Miro, eu acho que a gente não tem que filtrar, né? Essas energias. Sim. Né? Eu procuro filtrar as energias boas. As energias que não são boas, eu costumo não... Eu acho que cada um tem um sentimento que quer, cada um pensa do jeito que quer, e nem Deus agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar. Certo, né? certo. Mas eu ajo naturalmente, eu acho que cada um tem o direito de gostar ou deixar de gostar de uma pessoa. Ok. Ela é corretora de imóveis, mas é corretora de imóveis de luxo, papai. Então, se você quer uma casona massa, aquela casa dos sonhos, né? Se você quer comodidade, se você quer vir a Trancoso e descansar de verdade, é só entrar no Insta... Maria Bonita Homes. Maria Bonita Homes. Rapaz, que nome bonito, né? Você gostou, Miro? Esse Homes aí ficou... A gente tem uma onda de americanizar, embora a galera dos Estados Unidos não nos dá tanta moral, mas eu acho interessante que nós, brasileiros, né? Você olha ali, tem um quadro ali, Legends Never Die. A gente gosta demais dessas coisas e os americanos não dão muita moral pra gente. Mas eu acho que ficou massa essa coisa do Maria Bonita Homes. Dá um empoderamento massa. E Lili, eu sei que esse ramo que você hoje se encontra, por algum tempo você trabalhou de forma informal. Sim. Certo? E depois você foi lá e estudou, fez seu curso. Hoje você é credenciada, tem seu número. Sou credenciada, tenho CRES, fiz a faculdade de negócio imobiliário. Sim. Em Porto Seguro. Certo. Sou graduada em negócios imobiliários. Negócios imobiliários. E quando a gente fala em negócios imobiliários, eu fico imaginando a responsabilidade que você tem, certo? Os desafios de cada cliente. O que te move todas as manhãs? O que te move acordar e ir para cima, mesmo sabendo que grandes desafios estão diante de você?
Olha, Miro, o que me move hoje em dia não, o que me move na minha vida é minha família, né? Sua família. Eu levanto, isso. Eu levanto todos os dias e não de deixar dinheiro, de deixar... não, o meu legado que eu quero deixar para os meus filhos é a minha força de trabalho, a minha honestidade, a minha visão de olhar para frente, de nunca desistir. Então, é isso que eu quero deixar e é por isso que eu, todos os dias que eu acordo, eu procuro manter uma rotina. Eu acordo, eu faço a minha oração, certo. Depois eu faço a minha meditação, depois eu vou para a academia e depois eu vou para o meu trabalho, para o meu escritório, mesmo que não tenha nenhum cliente. Ok. Lili, daquela menina que limpava o chão, daquela menina que varria, daquela menina que sonhava em entrar num salão chique de beleza, você hoje é uma das mulheres em Trancoso que alcançou o pódio, que alcançou a prosperidade, que alcançou uma vida confortável, certo? Como você se sente com essas conquistas hoje? Isso te envaidece? Olha, Miro, não me envaidece. Eu tenho muito orgulho, assim, da minha mãe, porque a minha mãe foi uma pessoa que criou os filhos sozinha. Certo. A minha mãe não teve estudo, não teve nada, e eu sempre quis crescer e ter alguma coisa e ser alguém para mostrar até mesmo para ela que ela foi uma grande mãe, que ela foi uma mulher incrível e que tudo ia dar certo, porque na situação que ela se via, ela achava que nenhum filho ia dar certo. Sim. Uma mulher que foi abandonada, sozinha, e criou... Minha mãe não tem parente nenhum, mas isso não me envaidece, não. Certo. Eu acho que eu não me sinto melhor do que as pessoas. Eu acho que eu não tenho esse ego, essa vaidade. Das conquistas, Lili, qual foi a que mais te emocionou? E qual foi a primeira grande conquista sua que você olhou e disse assim, poxa, valeu a pena? Foi a minha maior conquista. Eu acho que a coisa que mais me deixou feliz foi a minha casa, né, de Trancoso. A primeira casa? É. Porque hoje você tem dezenas de casas aqui dentro que eu sei, né? Não, Miro. Tem não sim. Tenho, não. Tem, você está escondendo. Não tenho, não. Tá. Não, mas quando eu terminei a minha casa, eu fiquei muito feliz. Onde foi a sua primeira casa? A minha casa? Em Trancoso. Não, em que bairro aqui? A minha casa? Sim. É lá na... Gente, eu nem sei como que é o nome daquele bairro. É naquela rua debaixo do quadrado. Na rua debaixo do quadrado? Aquela rua de terra que... na rua das... Como que bairro que é aqui? Lili, você que mora lá, eu nem ando nesses lugares, Lili. Né? Mas o quintal da sua casa, então, é a praia? É a praia. É a praia. Poxa, Lili, então eu vou perguntar de novo, qual foi a emoção de ter comprado uma casa a 15 segundos da praia? Ô, Miro, a emoção... Na verdade, eu não comprei a casa. Eu comprei um terreno que ninguém queria, porque era um barranco. Olha aí, mas você teve uma visão. Era um barro, lama, céu, que ninguém queria nem passar naquela rua, quanto mais ter uma casa ali. Certo. Eu comprei o terreno. E a minha emoção maior foi quando eu terminei a casa, que eu decorei a casa e que eu aluguei a casa. O meu primeiro aluguel foi a minha maior emoção. Olha aí, eu acho que Nabila já tirou fotos dessa casa. Nabila já tirou fotos. Ela já me falou, eu dei até um queixo nela uma vez, falei, pô, filha, fala com Lili lá pra nós dois passar uma lua de mel lá. Pra gente passar, eu quero, porque eu tô com vontade de fazer outro bebezinho, né? E aí eu chamei ela pra gente... Olha, Nabila, vamos animar. Não é, pá, mas ela não quer. Mas Lili, que massa, velho. Então... O que você na verdade, a minha emoção foi quando eu fiz o meu primeiro aluguel da minha casa. E você foi, então, uma visionária, porque você olhou algo que as pessoas olhavam e diziam, pô, isso aqui é um barranco. E esse barranco virou algo com a visão... Exatamente. Você consegue ver o mar de sua casa? Sim.
É mesmo, Lili? Sim, a minha casa tem uma vista muito linda para o mar. E é uma coisa, assim, impressionante. O que eu acredito muito, muito mesmo é que o que a gente sonha, a gente tem que colocar no coração e falar. Certo. Porque quando eu vi aquele terreno, a primeira vez na minha vida, foi um dia que eu fui na casa do meu vizinho, que eu nem conhecia ele direito. E a gente foi lá tomar um drink, que ele tem uma casa do lado, e tinha esse terreno lá cheio de mato, num barranco. Daí eu falei assim, nossa, eu gostaria muito de ter uma casa aqui. Olha eu faria um chalezinho para mim ficar aqui. Sim. A intenção inicial foi fazer um chalezinho. Eu falei isso. Sim. E esqueci. Eu nunca achei na vida que eu ia ter uma casa ali. Eu plantei a semente assim, e um dia o vizinho, o dono de lá, me procurou. Certo. Ele falou com o vizinho Alguém que queria contou. vender. Sim. O vizinho falou, tem uma moça que veio aqui que ela falou que gostaria de comprar esse terreno. Sim. Daí ele me procurou. E aí você... Aí eu comprei. Aí eu dei um carro velho, uma moto velha, um computador velho. Só sei que a gente fez um rolo, dividiu não sei quantas vezes eu consegui comprar o terreno. Que massa. Essa é apenas uma pequena parte de uma história. O Mentalize tem sido isso, tem sido um canal para inspirar pessoas, né? Dizer que vale a pena. Quase todas as pessoas que nós temos trazido aqui são pessoas que vieram do baixo, são pessoas que, aos olhos de muitas pessoas, jamais conseguiriam alcançar, não é, um lugar sonhado. E hoje eu me encontro com mais uma mulher aqui, não é, que conseguiu vencer na vida, está vencendo. E nesse está vencendo, você agora, como uma visionária e empreendedora, você vem com um evento que vai acontecer na cidade, certo? No distrito. Eu chamo de cidade que é mais de 30 mil habitantes, e meu sonho é que isso aqui se torne uma cidade e a gente vai deixar de sofrer tanto. Tá? A gente vai cuidar do nosso dinheiro, o nosso dinheiro vai cuidar da cidade melhor. Deixa eu parar, senão eu vou começar a entrar em política aqui, eu vou me zangar e o assunto não é esse, mas não se preocupe que eu vou fazer esse corte, não vai sair isso que eu estou falando aqui. Mas vamos lá, você está aí, Lili, com um grande evento. É o primeiro evento seu? Sim, é o primeiro evento Alma Trancoso. Alma Trancoso. Isso. Por que Alma Trancoso? É forte isso, né? É forte, né? Sim. Esse nome, Alma Trancoso. É alma Trancoso, Sim. É conexão com alma e propósito. Certo. Né? Porque é um evento que vai reunir corretores do mercado imobiliário e com alma e propósito. Certo. E você... E conexão, né? Tá. E pelo que eu vi, vocês está trazendo os ícones nesta área, né, no Brasil. Estava olhando aí os Instagrams dos caras que estão vindo aí. Sim. Todo mundo de 200 mil seguidores para lá. Sim, sim. São grandes profissionais que estão fazendo um grande trabalho no mercado imobiliário e com técnicas validadas que vai fazer muita diferença em quem tiver... que quem for na palestra vai ser virada de chave. Como foi na minha vida. E qual foi a finalidade sua de fazer este evento, Lili? Porque você está bem, você está trabalhando, você tem conquistado seus sonhos, você aluga casas, você vende, você ganha dinheiro. E alguém poderia pensar contrário, não vou fazer isso. Concorrente, né? Como você mesmo falou, né? Sim. Que se eu não sinto que Luciana Félix é minha amiga e é corretora. Sim. Mas eu não vejo ela como concorrente e nenhum outro profissional como concorrente. Certo. Na verdade, eu acho que o Alma Trancoso é exatamente isso. Conexão com alma e propósito. Certo. Né? Se você prestar atenção, eu acredito muito na conexão, Miro. Eu acho que conexão de pessoas move o mundo. Sim. Move o mundo. Você chega onde você quiser com conexão de pessoas. Claro, né? claro. Se você for ver o pedacinho da minha história que eu contei, tem várias conexões de pessoas. Sim. Tem a dona do salão que eu trabalhei, tem a Beth do Estrela d'Água que me trouxe para cá. Então,
tudo foi conexão com pessoas. Se eu cheguei aonde eu cheguei, eu não cheguei sozinha. Pô, que massa. Eu não peguei um avião, vim para Trancoso e virei a Lili, dona do melhor salão de Trancoso, corretora de alto padrão. Eu não fiz isso tudo sozinha. Eu tive conexão com pessoas. Ok. Né? Então, eu acredito muito nisso e é isso que o Alma vai trazer para Trancoso. É conexão com alma e propósito. Okay. Nós não somos concorrentes, né? Então, a gente vai se unir para se conectar com alma e com o propósito de fazer um grande trabalho no mercado imobiliário. Onde vai acontecer este evento, Lili? Vai ser no La Doce Vita. La Doce Vita fica onde? Fica na Estrada dos Macacos, um lugar incrível, maravilhoso, um espaço muito bonito. Tá. E o que promete esse ambiente aí e tal? Como é que tá as preparações? Como é que tá seu coração? Como é que você tá para esse evento? Olha, até que eu tô bem Tá dormindo? Tô. Tá tô tranquilo? Tô dormindo, sim. Certo. Eu tô bem tranquila, eu tô bem confiante que vai ser um evento que vai agregar valores. Sim. Né? Que as pessoas que fizeram a inscrição vão sair de lá com alguma chave. Sabe quando vira uma chave? Alguma chave vai virar para melhor na vida de cada um. Tem um cara nas redes sociais que ele fala sobre permissão. Você já viu esse cara que fala sobre Ele isso? é meu mentor. É, seu mentor? Então, o que massa. Falei do cara que eu assisto muito isso. Todo dia eu escuto, que eu faço a minha oração de manhã, depois eu escuto, porque quando você é mentorada deles, todo dia tem um áudio. Um áudio, todos os dias. Aquele cara é de verdade, Lili? Ele é de verdade, ele é uma Você sabe que tem um monte de picareta hoje na internet. Não. Mas eu sinto que aquele cara é de verdade. Ele é uma pessoa bem aplicada e, assim, ele trabalha muito com... Para você descobrir o que tem dentro de você, né? Para você colocar para fora o que você tem escondido dentro de você, né? Você se permitir... Você se permitir a ser feliz, você se permitir a fazer as coisas que tá dentro do seu coração. Né? E não olhar porque as pessoas pensam, porque as pessoas acham. Porque no nosso mundo, a gente vive nessa bolha de, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque o que vão pensar de mim? E muitas vezes o sonho vai ficando para trás. Então, uma das coisas que ele trabalha muito é isso. Você está feliz no seu casamento? Sim. Se não tá, aonde que não tá? Qual que é o seu ponto cego no seu casamento? Qual o seu ponto cego no seu trabalho? Qual o seu ponto cego com seus filhos? Sim. Que às vezes a gente acha que está educando, não está educando. Né? Até onde você está sendo uma pessoa narcisista, que a gente às vezes... Então, vários pontos cegos que a gente não enxerga e que o Wellington bate na tecla até você enxergar e colocar aquilo para fora, se resolver, para ir para o próximo nível da vida. Certo. Dá um exemplo para mim de alguma coisa que o Wellington já te ajudou, que você não se permitia, você trancava. Olha, uma coisa que eu aprendi e que essa semana, o evento, a história do Alma, por exemplo, eu vou contar um pedacinho da história do Alma e por que o Wellington me ajudou, por que a minha mentoria me ajudou. Eu fui fazer um curso com o Gustavo Rangel, que é um dos palestrantes que está vindo, em São Paulo, Alphaville. Certo. Ele ia dar uma imersão de um dia, R$8.000 lá em Alphaville. Eu falei, eu vou, de trocentas vezes, eu vou nesse encontro. E eu fui nesse encontro. Aí fui no encontro, tal. No final do encontro, os VIP foram para um restaurante, tudo, e o Gustavo Rangel falou para mim, eu vou fazer uma palestra para a sua equipe em Trancoso. Aí eu falei, nossa, não acredito, né? Ele se prontificou? Ele ia fazer uma palestra para a minha equipe, vamos escolher na minha imobiliária, eu ia juntar um grupo de pessoas meus e ele ia fazer essa palestra. Tá. Cara, mas ele é um cara tão grande, ele é um profissional tão maravilhoso, que eu falei, gente, eu preciso espalhar isso para mais pessoas. Eu não vou querer isso só para mim. Foi aí que nasceu o Alma Trancoso. Ok. Entendeu? Ao invés dele vir fazer a palestra para mim, eu abri um evento.
o Alma Trancoso. Que massa. Entendeu? E eu acho que esse nome já pegou, hein? Que é muito forte, né? Quando você divide isso, conectividade... Alma com conexão e propósito. Alma com conexão e propósito. Isso. Ou seja, para chegar num propósito, existem os processos, né? E foi isso. Daí eu falei assim, gente, vamos dividir isso. Vou fazer um evento. Sim. Aí eu convidei os outros palestrantes. Eles toparam, aí nasceu o Alma Trancoso. Mas nesse evento vai se tratar só dessas questões imobiliárias ou haverão outras Miro, palestras? o evento, ele é um evento de marketing. Certo, ok. Então tudo que envolve marketing imobiliário. Mas você pode aplicar a ferramenta que está validada, funcionando no marketing para qualquer área. Né? Certo. O Minami, por exemplo, é um palestrante que vai falar de anúncios pagos. Uhum. Ele vai falar para o mercado imobiliário, mas você pode aplicar. Eu acho que é um evento que agrega para qualquer pessoa. Ok. Lili, quantos filhos que você tem? 3 filhos e 3 netos. 3 filhos e 3 netos. 2 cachorros e um gato. Olha só. Então, com 3 netinhos já. Tenho 3 filhos e 3 netos. Lita, como é que foi criar esses 3 filhos? Não é fácil, né, Miro? Você criar 3 filhos. Porque você veio só. Não, quando eu vim pra cá, eu vim casada. Ah, você veio casada. Eu fiquei casada há 16 anos, eu separei aqui em Trancoso. Aí eu continuei em Trancoso. E seus filhos tinham quantos anos? Então, o meu filho mais novo, ele tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Isso. Certo. E aí você encarou esse desafio de criar os 3 sozinho. Sozinha. Isso. E aí? Não é fácil, mas eu sempre criei meus filhos assim muito realista, né? Certo. O caminho certo é esse. Se você for pelo caminho errado, lá na frente não vai dar certo. Você vai quebrar a cara. Então, assim, eles têm princípios. Sim. Né? Então, eu sou muito tranquila, porque quando você ensina um princípio, você tem que ficar tranquila e deixar seguir a vida. Né? Porque cada filho tem uma personalidade. Você educa todos iguais, mas cada um tem uma personalidade. Mas eu acho que o importante é eles terem o princípio. O princípio que eles aprenderam dentro de casa. E os meus filhos teve princípio. Ok. Lili, eu recebi aqui no nosso estúdio o Daco, da Cabana Zé Barbudo. E quando você estava falando aí, a minha cabeça não para, né? Às vezes eu peço para Deus para ele diminuir um pouco aqui, mas ela não para e é uma máquina, assim, é um HD que, não sei, é uma doideira. Daco falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que o sonho dele... primeiro ele observa que Trancoso é um lugar de grandes oportunidades, certo? Para quem quer trabalhar sério. Grandes oportunidades. Direito, né? Mas ele disse que ele observa que em Trancoso tem muita gente que venceu na vida, mas que o sonho dele era ver essas muitas pessoas que venceram, vencendo de forma coletiva, certo? E quando você está falando sobre um evento como este aí, as pessoas que vão lá, que participar, eu consigo ver você englobada nessas pessoas do sonho do Daco aí. O Daco é muito meu amigo e é uma pessoa incrível, né? Com o Daco certeza. Sem palavras, o Daco é uma pessoa incrível e tem um coração enorme. E é isso, a gente tem que pensar coletivamente mesmo. A gente não pode pensar só na gente, né, Miro? Sim. Eu não me senti confortável em fazer uma coisa fechada ali só para mim, de uma coisa tão bacana que eu poderia fazer aberta para tanta gente, né? Certo. E, nossa, eu estou muito feliz. E voltando ao assunto que você me falou, que a mentoria com o Elton me ajudou. Sim. Depois que eu saí de lá, depois que eu idealizei o Alma, eu fiquei muito insegura. Sim. Muito insegura, nossa, falei, não. Será que vai dar certo? Não, cara, o que eu estou inventando para minha vida? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, eu vou fazer um evento. Não tem nada a ver. Para que eu vou fazer um evento?
E aí me deu... E aí você começa a arrumar um monte de desculpa. Ah, eu não vou fazer o evento porque já está perto do final do ano. Ah, eu não vou fazer o evento porque é junho, a casa vai estar... Então você começa a inventar um monte de desculpa para não fazer. Para não se permitir. Para não se permitir. Exatamente. E daí eu escutando um áudio do Wellington, né? E ele falou exatamente isso. Que o medo, ele tem muita desculpa. É um agente paralisador. Né? Paralisador. E paralisador é que ele estava me paralisando. Era uma coisa que eu queria muito fazer, mas estava paralisado, inventando um monte de desculpa. Sim. Um monte de desculpa. Daí eu falei, nesse áudio eu tomei a decisão, vou fazer o evento. Vai fazer. Fiz o evento. E para vender? Isso. E para vender, eu fiz um preço super bacana para todo mundo conseguir ir, mas não estava vendendo nada. Não estava vendendo. E aí? Passava uns dias, não estava vendendo. Eu mandava os imobiliários, não estava vendendo. Aí eu estava assistindo mais uma aula, um áudio deles de manhã. Aí falou, se você se propôs de fazer uma coisa, não se preocupe se você vai ganhar dinheiro com isso ou não. Certo. Faça. Bem feito. Bem feito. Dá o melhor de si. Bonito. Se você não ganhar dinheiro, você plantou uma semente que mais tarde você vai colher, mas você fez. Sim. Só faça. Que massa. Aí você... Eu falei, puta, vou fazer. Isso, cara, eu não tô pensando em ganhar dinheiro. Sim. Não tava pensando em nenhum momento em ganhar. Eu tô com medo de quê? Até porque ganhar dinheiro, você já ganhou dinheiro demais, né, Lili? Você tá com medo do quê? Sabe, daí dentro de mim, você tá com medo do quê? Vai fazer, você vende. Já vendeu algum? Não. A minha filha, mãe, você já vendeu? Você vendeu quanto? 3. Ai, mãe, vou te ajudar. Eu falei assim, eu não tô preocupada mais. Sim. Eu não estou preocupada. Ok. Se vender, ótimo. Se não vender, eu vou dar. Eu vou chamar, vou dar para as pessoas irem. Certo. E não tem problema, tá tudo certo. A partir do dia que eu tomei essa atitude... Que você descansou. Que eu descansei. Isso. Começou a vender. Hoje... não tem mais vaga. Não. Que massa. Hoje eu tinha gente me ligando, pelo amor de Deus. Só tem a minha e a de Nabila, né? Eu quero vir. Não tem mais condições, não tem... Sabe, então... Tudo muda quando você muda. Meu VIP está separado lá, Lili? Como é que está da Mentalize? Tá. É a mentalidade da gente que tem que dela. Mudar. E é a atitude. Né? A gente tem que mudar a mentalidade, a atitude, que tudo muda quando você muda. Olhando dessa câmera aqui, Lili, o que você gostaria de dizer a pessoas que têm permitido que o medo... paralise elas, há pessoas que estão sonhando, não é, mas não se permitem dar lugar aos seus sonhos. Qual a palavra que você gostaria de dizer a essas pessoas? Olha, eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. A partir do momento que você acredita em você, acabou. Acabou. Tudo muda quando você muda, essa palavra está dentro do meu coração e eu comecei a colocá-la em prática e é poderosíssima. Então, quando você muda, as coisas mudam. Quando você acredita em você, o mundo acredita em você. Ok, que massa. Show, hein, Lili? O mundo acredita em você, porque quando você coloca lá dentro de você, eu posso, eu consigo, não tem nada, nem ninguém que te pare no meio do caminho. Essa é Eliana Silvério, mais conhecida como Lili, né, do Salão Maria Bonita, que hoje não está mais sob seu controle, mas hoje uma empresária do ramo imobiliário. Lili, uma coisa que te entristece? Uma coisa de que me entristece é a falta de respeito com o próximo. É uma coisa que me entristece muito, quando a pessoa trata as pessoas de uma maneira que ela não gostaria de ser tratada. Certo. Isso me entristece bastante. E uma coisa que te faz muito feliz? Uma coisa que várias coisas me faz muito feliz, né? Mas o que me faz muito feliz
é quando eu faço um trabalho e no final o cliente fala, nossa, uau. Aí você adoro. Adora. Gosto. Quando o meu cliente fica 100% satisfeito, eu fico muito feliz quando eu tenho uma entrega que a pessoa fala, realmente valeu a pena. Na vida, Lili, se você tivesse um superpoder de mudar alguma coisa, o que você mudaria? Se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa, sim, eu mudaria a desigualdade social. Sim. Explica isso pra gente. A desigualdade social é uma coisa muito, muito forte no nosso país, né, Miro? Sim. Então, sim, você vê uma criança indo para a escola com a barriga vazia, é muito triste. Então, se eu tivesse o poder de mudar o mundo, eu acho que eu mudaria a desigualdade social. A desigualdade. Muita gente com muita... Muita gente com muita e muita gente com pouco demais, assim, do básico, né? Certo. Verdade. Se você pudesse voar hoje, Lili, para onde você gostaria de voar? Se eu pudesse voar hoje? Ô, Miro, acho que se eu pudesse voar hoje, eu não voaria para lugar nenhum, porque eu acho que o melhor lugar que eu tô, que é aqui em Trancoso. Pô, você é a segunda pessoa que vem aqui e que diz que... Acho que se eu pudesse voar, hoje eu amo Trancoso e eu sou apaixonada por Trancoso. Eu viajo, mas quando dá 3 dias eu já estou falando, eu quero ir embora para Trancoso. Eu não acho nenhuma praia bonita, eu acho tudo feio. Silas fala assim, só Trancoso que é bonito. Fala, só Trancoso que é bonito. Lili, eu acredito que nesses momentos aí de dúvidas, de medos que todo mundo tem, né? Momentos de incertezas, momentos em que você diz vou, não vou, a gente sempre compartilha com alguém. Quem é esse alguém que você compartilha, que você divide, que você tem certeza que vai estar do seu lado ali, vai te dar um empurrão e vai dizer, tô aqui. A pessoa que eu mais converso é com a minha filha. Sim. Sua filha hoje tem quantos anos? 37. 37? A gente conversa bastante. Então você fez a sua filha sua... A minha filha é minha melhor amiga. Sua melhor amiga. Agora vamos falar do amor? Vamos. Como é que você está no amor? Tô ótima. Tô ótima, tô com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que cuida de mim, que me apoia, tudo que eu faço acha lindo, maravilhoso. Eu falo, não vai dar certo. Eu falava assim, não vai dar certo. Eu não vendi. Ele falou, você vai vender tudo, você vai ver. Rapaz. Pô, tô precisando que... Você vai vender tudo, as pessoas vão ligar. É bom isso. É muito bom. Tá realizada. Tô, graças a Deus. Coração tá preenchidão. Tá ótimo. Tal. O que você gostaria de dizer para esse cara hoje? Que ele é maravilhoso, que ele é meu companheiro, que ele é meu amigo. Você pensou que ele ia embora esses dias? Não? Quando ele adoeceu, em algum momento você... na verdade, quando a pessoa fica na situação delicada que ele ficou, bate um desespero, né? Não tem como. Bateu um desespero, sim, mas em algum momento você se viu sem ele? Sim. E aí, como é que ficou o coração? Foi horrível, foi uma das piores sensações. Foi, né? Foi. E aí o cara tá aí agora de boa, fortão, bonito de novo, né? Agora você não tem medo dessa careca não, porque dizem que é dos carecas que elas gostam mais, né? E aí, como é que é soltar esse cara malhadão, pá, na rua? Pois é. Pois é, ele sabe, né? Ele sabe. Vai, envelhecida, pensando que é brincadeira. Lili, que massa ter você aqui hoje, certo? Um prazer muito grande. Eu me sinto privilegiado, né, de ter você aqui, né, no nosso espaço do Mentalize. Quero dizer que nossas portas estarão sempre abertas para você. Muito obrigada. Quero te agradecer pelo carinho que eu sempre vi você ter por Nabila. Né? Nabila gosta muito de você também. Eu também gosto muito do Nabila. Nabila,
quando eu comecei no mercado imobiliário, me ajudou muito, fazendo as minhas fotos, né? Nabila, eu chorando, dá um descontinho, Nabila, vamos trocar por cabelo. A velha permuta, né? É. Então, foi... Eu, às vezes, até duvidava, viu, Lili, que ela chegava lá na loja, a gente tinha loja, ela chegava, eu perguntava, você tá onde? Ela dizia, tô no salão. Eu digo, que salão, filha? Ela dizia, no Maria Bonita, filha. Eu disse, rapaz, você é louca. Olha, tá vendo como eu sofri? Você vai tá vendo como eu sofri preconceito? Você vai ter que varrer esse salão aí hoje. Que dia você tem? Ela dizia, é permuta, filha. Então era na permuta mesmo? Sim. Era, né? Nabila foi muito parceira. Tá bom. Lili, queria deixar você bem à vontade para suas considerações, né, finais, e te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, tá? Quero desejar que este evento seja o primeiro de muitos e que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, amém, como sempre, sobre seus negócios, sobre seus sonhos. Eu acho que depois de Papai do Céu você está muito bem assessorada, né, com sua família, com seu esposo e virtualmente também com um cara que é um ícone que eu gosto muito, e dessa história de abrir a permissão, né? Que legal, você é a primeira pessoa fora da internet, não é? Que eu converso sobre este cara, não é? Porque eu acho massa essa onda aí. Foi um privilégio para mim, né, ver você confirmando de que é verdade. Lili, tá aí diante de você a nossa câmera para suas considerações. Primeiro e aproveitar e convidar não convidar mais não, que já tá cheio, né? Que massa. Mas pro próximo ano, né? Próximo ano. Eu que agradeço pelo convite. Foi um papo muito gostoso, muito descontraído. Aqui não teve nada treinado, né, Miro? Foi tudo no espontâneo, é isso que eu gosto. E que as pessoas continuem tendo esse olhar para o mundo, né, de esperança e de fé. E eu sempre falo que o que me trouxe, o que me levou ao sucesso é que eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada e que o meu maior patrimônio é meu cliente, né? Então, eu sempre falo isso, que as pessoas que têm o cliente como patrimônio, né, que tem essa consciência, porque uma pessoa que não tem cliente, ela tem o quê, Miro? Financeiramente. Uma pessoa que não tem cliente. Não tem nada, né? Nada. Nada. Ela tem que ter o cliente. Nada. Daí eu vejo as pessoas com essa mentalidade, né, de achar que o cliente é que precisa dela. Infelizmente, aqui tem muito isso. Você sabe disso? Sim. Que o cliente é que precisa dela. Não, gente, é a gente que precisa do cliente. E o cliente que é nosso patrimônio. Você pode ter uma casa, um carro mais caro do mundo. Se você não tiver nenhum cliente, acabou os seus clientes, você vai ter que vender o carro e a casa para pagar suas contas. Então, o maior patrimônio da gente que é do comércio, que lida com gente, que é o cliente. Ok. Tá bom. Falou bonito. Eu quero finalizar com as últimas palavras da Lili, quando ela diz, não é? Eu trato meu cliente como eu gostaria de ser tratada. Não tem como não finalizar com um versículo bíblico que diz, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Obrigado por sua audiência. Este foi mais um Mentalize aqui, diretamente do nosso podcast. Você que ainda não nos segue, tá? Passa por lá, tá? Seja também um colaborador, tá? Que Deus nos abençoe. E essa entrevista estará na nossa página do podcast no YouTube, na íntegra. Quero dizer que essa entrevista de hoje, tá? Ela não faz parte da entrevista normal que a gente faz, né, com os nossos patrocinadores, certo? Por isso, você já poderá ter essa entrevista direto no nosso canal do YouTube e não no nosso Instagram, tá? No YouTube é podcast Mentalize, vai lá, logo você vai ter o link de tudo aquilo que foi conversado. A todos,
Um forte abraço do tamanho do céu. Fiquem com Deus e mentalize!